Boa noite, turma. Esse trabalho tem como objetivo explorar os objetivos, conteúdos e metodologias da sub-área de conhecimento e estudo da natureza, à luz das funções do parecer CNE-CEB número 11/2000 e das discussões empreendidas ao longo do curso. O trabalho é composto pelo grupo Bruna Souza, Marcele Nogueira, Thaís Emídio, docente Jerusa. Boa noite a todos e todas. Para início de conversa, a Constituição Brasileira de 1998, influenciada pelos pensamentos e práticas dos grupos de educação popular reprimidos pelo regime militar, estabelece o direito à educação de jovens e adultos, quando expressa a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito para cidadãos em qualquer idade. O parecer CNE-CEB 11/2000, que estabelece as diretrizes curriculares nacional para a educação de jovens e adultos, é considerado o principal documento regulamentador e normatizador para esse segmento da educação, o qual define a EJA como modalidade de educação básica e como direito do cidadão. No documento, são estabelecidas, portanto, as funções reparadora, equalizadora e qualificadora da EJA. A primeira relaciona-se com a concepção de que o estudante da EJA teve o direito à educação negado e que este deve ser restaurado. A segunda relaciona-se com a promoção de oportunidades igualitárias na sociedade. E a última com o direito de aprender por toda a vida. Fundamentos e objetivos da área. A complexidade da vida moderna e o exercício da cidadania plena impõe o domínio de certos conhecimentos sobre o mundo a que jovens e adultos devem ter acesso desde a primeira etapa do ensino fundamental. Página 163. Mais do que a memorização de nomes e datas, o objetivo prioritário dessa área de estudo deverá ser o desenvolvimento do espírito investigativo e do interesse pelo debate de ideias. Página 164. Sendo assim, a proposta em Ciências da Natureza ou Estudo da Natureza tem como principal objetivo possibilitar um espaço democrático de conhecimento dentro dos seus limites, abrindo caminho para que mais cidadãos possam se apropriar de conhecimentos avançados científicos. Os conteúdos. Destacam-se aspectos relativos à nutrição, reprodução e preservação da saúde, visando fomentar atitudes positivas com relação à manutenção da qualidade de vida individual e coletiva. Página 164. Portanto, a EJA necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio, a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer as necessidades de aprendizagem dos jovens e adultos daquela determinada turma de EJA. Os conhecimentos dos jovens e adultos e as aprendizagens escolares. O estudo sistemático que se realiza na escola é uma boa oportunidade para articular os conhecimentos de modo mais significativo e abrangente. Página 168. Relacionar os conhecimentos científicos que a escola apresenta com os conhecimentos prévios dos alunos é uma forma de garantir uma memorização compreensiva. Página 168. A proposta de ciências ou estudo da natureza é organizada a partir dos blocos de conteúdos de modo a auxiliar os educadores na seleção, organização e integração desses temas a serem abordados. A ordem que esses blocos temáticos são apresentados não é necessariamente a que deve ser seguida no desenvolvimento da atividade didática. E em toda essa proposta é fundamental que o professor tome como ponto de partida as concepções dos alunos, tratando de questioná-las a partir do confronto com as concepções dos colegas e com os modelos propostos no documento. Nessa parte, a gente pode perceber que o professor tenha uma autonomia de selecionar e de organizar de que maneira ele quer trabalhar com os conteúdos de ciência. Estratégias de abordagem dos conteúdos.
os professores podem introduzir conceitos ou explicações científicas pertinentes ou estabelecer um programa de estudos que inclua a leitura de textos e entrevistas com especialistas. Página 170. Estratégias que recorrem à oralidade, à observação e experimentação, à representação plástica ou aos recursos audiovisuais são adequados para o início da alfabetização. Página 170. Assim como diz no parecer, não podemos considerar a EJA e o novo conceito que a orienta apenas como um processo inicial de alfabetização. A EJA busca formar e incentivar o leitor de livros e das múltiplas linguagens visuais juntamente com as dimensões do trabalho e da cidadania. E assim como diz a professora Magda Soares em 1998, um adulto pode ser analfabeto porque marginalizado social e economicamente, mas se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte. Esse analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se em práticas sociais de leitura e de escrita. Página 24. As fontes de conhecimento. Um trabalho assim, orientado, requer um professor que tenha visão crítica e interesse pelos fenômenos sociais e naturais e pelo processo de produção do conhecimento. Página 171. Com isso, vemos que a proposta de ciências da natureza ou estudo da natureza tem uma função reparadora que deve ser vista ao mesmo tempo como uma oportunidade concreta de presença de jovens e adultos na escola. A gente percebeu que nessa proposta eles buscam respeitar as vivências culturais de cada sujeito e trazem para dentro da sala de aula conteúdos didáticos que têm a ver com o contexto da turma. Objetivos da área de estudo da natureza. O estudo da natureza tem compromisso com uma formação que prepara o sujeito para interagir e atuar em ambientes diversos, considerando uma dimensão planetária. Uma formação que possa promover a compreensão sobre o conhecimento científico pertinente em diferentes tempos, espaços e sentidos. A alfabetização e o letramento científico é a compreensão de como a ciência se constituiu historicamente e a quem ela se destina. A compreensão de questões culturais, sociais, éticas e ambientais associadas ao uso dos recursos naturais e à utilização do conhecimento científico das tecnologias. O corpo humano e suas necessidades. São conteúdos relativos ao conhecimento dos educandos sobre o próprio corpo, seu esquema e aspecto externo, formas de relacionamento com o meio exterior, mecanismo de preservação do indivíduo e da espécie. Propõe-se que ainda se abordem as necessidades das diferentes fases do desenvolvimento, especialmente da infância, no sentido de promover uma educação voltada à paternidade e à maternidade responsável. Tópicos de conteúdo e objetivos didáticos: o corpo humano e suas necessidades. A espécie humana. Reconhecer-se como ser vivo e, portanto, parte da natureza. Identificar os seres humanos como animais mamíferos, identificar a alimentação como mecanismo de manutenção do indivíduo e a reprodução como mecanismo da manutenção da espécie. O corpo humano. Identificar o esquema corporal relacionando as funções de cada região desempenhada. Identificar a simetria bilateral externa do corpo humano e a proporcionalidade entre seus constituintes nas diversas fases de crescimento. Alimentação. Entender a digestão como as transformações dos alimentos em substâncias que o corpo pode utilizar. Identificar órgãos do aparelho digestivo e nas funções que desempenham, identificar a função da água para o nosso corpo. Reprodução. Identificar os órgãos dos aparelhos reprodutores, feminino e masculino, explicar de forma simples o seu funcionamento relacionando os órgãos com as funções que desempenham.
Desenvolvimento humano. Identificar e comentar hábitos de cuidado com as crianças, conhecer as necessidades alimentares específicas de primeira infância, particularmente a importância do aleitamento materno, conhecer as principais doenças causadoras da mortalidade infantil, formas de prevenção e tratamento, conhecer a importância da vacinação. No tópico Os seres humanos e o meio ambiente, a gente extraiu apenas as informações que se encaixam no estudo da natureza. São conteúdos que extrapolam as vivências imediatas dos educandos e os sistemas conceituais das ciências naturais e sociais. Destacam-se aspectos relevantes sobre as relações que se estabelecem entre os seres vivos, em particular os seres humanos e o ambiente físico, dando lugar para as questões relativas à degradação ambiental, relacionadas à atividade produtiva e contextualizadas nos espaços urbanos e rurais, sendo assim conteúdos relacionados a ecossistemas e ciclos naturais, espaços urbanos e rurais, problemas ambientais desses espaços e conservacionismo. Considerações finais. Eu e meu grupo pudemos perceber que uma boa estratégia para introduzir os tópicos de conteúdos dos estudos da natureza é partir da postulação de um problema. A problematização visa, por um lado, recuperar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema em pauta e, por outro, provocar a necessidade de buscar novos conhecimentos para resolver o problema. O professor ou a professora pode apresentar o problema por meio de uma questão aberta, que pode parecer a princípio simples de responder, mas que permita muitas possibilidades de solução. Considerações finais. Na proposta das ciências da natureza analisada, observa-se que a educação plena está presente no documento, o qual busca o equilíbrio entre os conhecimentos úteis para a vida cotidiana, as quais permitem uma inclusão verdadeira e completa na sociedade. A proposta presente no documento analisado vai de encontro à concepção crítica de Álvaro Vieira Pinto, onde o diálogo entre a educação de jovens e adulto e a educação de ciências está presente nas suas dimensões de campo de investigações e intervenção, no sentido de ligar objetivos práticos e conjuntamente caminhar buscando superar limites e enfatizar uma proposta de formação comprometida com a emancipação e participação plenas dos sujeitos em sociedade.